Depoimento no umbral. Ah, Valesca, aquela que era mulher de verdade. Conheci Valesca numa palestra no trabalho, tímida, recatada, de boa família e me agradou aos olhos. Sabia que aquela era para casar. Boa dona de casa, boa mãe. Claro que largou o trabalho quando virou minha senhora. O sexo era razoável, porque para de casa tem que se guardar certos pudores. Cuida dos meninos, da casa e de mim como ninguém. Não me lembro de ter saído amassado para o trabalho nenhuma vez. Apesar do olhar meio tristonho, nunca reclamou do futebol de domingo com os amigos e do churrasquinho subsequente. Excelente esposa. A vida? A vida era boa. Mas a Amélia, aquela também era mulher de verdade. Melhor, cachorra. O primo a levou para o nosso happy hour de sexta-feira há uns 3 anos. Assim que ela botou os olhos em mim, sabia que estava perdido. Sorriso debochado nos lábios pintados, unhas postiças e gostosa. Cumpriu fielmente na cama o que os olhos prometeram. Eu não ficava mais no churrasquinho de domingo para não perder nenhum minuto quentinho com ela. A vida era realmente boa. Mas a Amélia começou a implicar com nossos encontros de hora marcada, dos cinemas perdidos, do barzinho desacompanhada. Para que continuar com a aguada se ela podia ser a aguardente? O que a esposa fazia, ela também poderia, horas. Menos cuidar dos meninos. Isso era tarefa de mãe. Quando a Amélia falava assim da Valesca, isso me aborrecia. Ora, era a mãe dos meus filhos. E para falar a verdade, eu não acreditava que ela daria conta das tarefas do lar. Não mesmo. Falava sempre que iria pensar, para ela ficar contente e voltarmos para as nossas atividades, que ela cumpria, aliás, com despudorado desvelo. Semana passada disse a ela que não viria no próximo domingo porque seria meu aniversário de casamento e que Valesca tinha proposto um jantar especial com os meninos. Ficou histérica. Um saco. Não era para isso que eu estava ali. Não aguentava isso nem dentro de casa. De repente, parou e disse que estava sendo tola. Pediu perdão. Me puxou pelo colarinho com as unhas postiças azuis que eu tinha lhe dado e me presenteou com a melhor chave de coxas de nossa relação. Saí tão revigorado que nem percebi a Amélia com cara de resoluta. No domingo, depois do futebol, cheguei em casa com uma rosa na mão e encontrei Valesca acabando de aprontar as crianças com roupas de sair. Ela mesma, banhada e cheirosa com vestido de festa. Disse que jantar de 10 anos de casados, mesmo em casa, merecia pompa. O cheiro que vinha da cozinha era soberbo. À mesa, nós 4 estávamos muito felizes. O olhar de Valesca, brilhante e amoroso, mais até do que o normal, me enviava sinais de que a noite prometia. O jeito rebolativo quando voltou com a sobremesa nas mãos não deixava dúvidas. Colocou João e José cedo para dormir. Entrou no banheiro e saiu com uma camisola que nunca vi, provocativa. E pela primeira vez tomou a iniciativa. Tive até que me policiar para não tocar os nomes. Satisfeitíssimo, pensando como era um homem de sorte, adormeci. A última coisa que me lembro antes de chegar aqui é da sensação de larva fervente jorrando no meu canal auditivo e diluindo parte do meu cérebro. Me vi desgrudando do meu corpo e uma chaleira fumegante no criado mudo, sobre um papel de carta escrito com o esmero de uma letra feminina. Quanto pesa a sua alma? Rafael Diamante. É a antiga crença de que a vida do homem não termina com a morte. Mesmo sem qualquer comprovação científica, acredita-se na existência da alma, que sobrevive além da vida. Nas diversas culturas, a alma ganhou os mais variados nomes. Ka, para os egípcios,
Nefesh para os hebreus, Eguns para os iorubais, ânima para os latinos, soul para os britânicos e assim por diante. Sócrates e Platão diziam que a alma era incorpórea e eterna, e quando alguém morria, a alma pulava para outro corpo, sem a menor cerimônia ou exclusividade. Esta teoria nos tornava livres. Não precisaríamos mais nos importar com a morte, já que de qualquer forma existiríamos para sempre. Isso seria bastante confortável se não houvesse inventado também outras teorias, dogmas e crenças sobre deuses, anjos, céu, bem, mal, obediência, subserviência, pecados, castigos, purgatório, demônios e os mais variados tipos de inferno, que passaram a nos escravizar na busca da salvação, com o risco de sermos condenados a sofrer vivos ou mortos por toda a eternidade. Mas o Dr. Duncan McDougall não pensava exatamente assim. Como cientista, achava que se existisse alma, ela seria matéria, teria peso, massa e todas as características e propriedades do mundo físico. Instalou então balanças de máxima precisão em leitos de doentes terminais, para acompanhar suas variações de pesos até a morte. Verificou que imediatamente após os óbitos, descontando os líquidos e gases, alguns corpos perderam em média 21 gramas. A divulgação de suas experiências causou grande impacto. Então o homem teria mesmo uma alma e ela pesava 21 gramas? Dougal prosseguiu em suas pesquisas, fazendo testes com ratos que também perderam peso após a morte, causando espanto e incredibilidade. Nossa, como se poderia imaginar ratos possuidores de almas? Porém, com os cães foi extremamente diferente. Com a morte não perderam sequer 1 grama. Que frustração! Então o cão não tinha alma? Logo nosso melhor amigo. Seus estudos foram interrompidos por falta de apoio e pela descrença de muitos. Ao longo do tempo, várias outras teorias nesse sentido, mas até agora nenhuma confirmação real de nossa possível e tão sonhada sobrevida. Mas se a ciência comprovadamente descartasse a possibilidade da existência da alma, logo sem almas não existiríamos deuses, anjos, demônios, que as religiões sempre nos induziram a temer e acreditar. Todos esses dogmas e crenças cairiam por terra. Não teríamos que nos preocupar com pecados, com o juízo final, pois não existiria nada a nos tolher durante a vida e nem mesmo após a morte. E se realmente existissem almas, em que parte do nosso corpo habitaria? O cérebro, os pés e o coração? As experiências de Dr. MacDonald, buscando a existência da alma através do peso, nos remete ao arcanjo Miguel com sua balança, ou do antigo Egito, e o salão do julgamento. Anubis, o deus chacal, na balança das duas verdades. Uma das bandejas era colocada a pena da deusa Maat, na outra, a alma do morto, representada pelo seu coração. Se sua alma fosse leve como a pena de Maat, iria habitar o céu. Porém, se mais pesada que a pena, por ordem de Osíris, sua alma seria imediatamente devorada pelo monstruoso Amud, um ser grotesco, ora leão, ora crocodilo, que destroçava impiedosamente as obesas almas pecadoras. Como se pode ver, a relação de peso e almas é bem antiga. Ainda hoje aparece em nossas expressões populares. Por nossos erros, ficamos com a consciência pesada. Quando inocentes, ficamos com a alma leve. Mas, independente de nossa imortalidade ou não, vale a pena refletir sobre nossa postura, nosso comportamento na vida. Pois, se o peso da alma realmente existir, tem gente que de tanto pecado e por tanta maldade, fatalmente irá quebrar as fiéis balanças de Miguel e de Osíris. O desperdício é o pior dos pecados, por Jéssica Simões. Só mais 3 colheradas eu venço. Sentia-me feito um bêbado que já deixou de apreciar o gosto da cerveja há tempos, mas continuou fazendo tudo descer goela abaixo só pelo prazer de ouvir o alvoroço ao redor. Vai, você consegue. Tá pensando no quê? Se demorar muito, a comida vai esfriar e vai ser pior. Come logo isso.
Minha avó é uma mulher baixinha e franzina, mas não se engane, fala grosso. Ela cuida de mim de segunda a sábado, de 5 da manhã às 10 da noite, que é o tempo que minha mãe fica fora para trabalhar. Não trabalha isso tudo, mas tem um trânsito da ida e da volta, sabe como é, né? O dilema de hoje vem acontecendo há algum tempo. Minha avó diz que desperdiçar qualquer coisa é pecado. Remenda minhas roupas, recicla os brinquedos, pega as coisas do lixo da vizinhança. Mas para ela, o pior dos desperdícios, sem dúvida, é o da comida. Para que ela não brigasse comigo, comecei a colocar bem pouco, que era para não sobrar. Mas minha barriga doía de fome de madrugada. Foi aumentando gradativamente as porções, e hoje acabei passando dos limites. Faltam 3 colheradas de arroz e feijão. Arroz e feijão ela não deixa jogar fora nem a pau. Se ainda fosse sopa. Anda, moleque, quero terminar de lavar essa louça. Ainda tenho que pôr a comida pro cachorro, passar pano na cozinha, terminar de estender a roupa. Eu bem que podia colocar pro cachorro comer, mas eu imaginava Deus olhando para mim depois de calcular toda a comida que eu havia desperdiçado ao longo da vida. Culpado, destino, inferno. Aí eu comi. Muitas outras vezes, sem vontade, eu comi também, porque o desperdício é o pecado principal dessa nossa família de 3. Meu avô se foi e meu pai nunca veio. Assim, com o passar dos anos, aprendi a nunca desperdiçar nada, que era para não ficar de castigo e nem entrar no coro. Os meninos jogavam na minha vez e eu nem brigava, para não desperdiçar as amizades. Meu primeiro chefe me culpou por uma coisa que eu não fiz, não me queixei e nem me defendi. Não podia desperdiçar o trabalho. Minha primeira namorada quis terminar comigo porque minha casa era cheia de trecos velhos com cheiro de guardado. Palavras dela. Essa foi uma escolha difícil. Eu não queria nem desperdiçar as coisas que podia precisar no futuro, nem a namorada que eu gostava. Acabou que ela decidiu por mim. Depois arranjei outra e casei. Já fui logo colocando as coisas no porão da casa nova para ela não reclamar. Também tratei de fazer de tudo para não desperdiçar esse casamento. Ela mandava, eu obedecia. Ela gritava, eu atendia. Ela escolhia, eu aceitava. Desde o nome dos filhos até a cor das paredes. Soube até que me traiu. Essa doeu. Foi a primeira vez em anos que chorei. Mas também nem quis ir atrás de saber toda a história. Com quem, onde, quantas vezes. Pra mim, tanto faz. Pra quê? E o medo de estar desperdiçando a chance de uma família, a oportunidade de ser feliz. Não quis arriscar, porque o desperdício, como dizia minha avó, é o pior dos pecados. Minha filha está com fome. Ponto de ônibus cheio, cidade vazia. O banheiro do shopping é sempre frio, sujo e barulhento. Hoje não. Lojas fechadas, ar-condicionado desligado e um punhado de segurança para garantir a ronda de cada dia. O governo diz: fique em casa. O presidente diz: vá trabalhar. A filha diz: tô com fome. E o patrão diz: te pago quando puder. Num surto de gripe perigosa, quem pode, pode. Quem não pode, segue a vida. Deu meus 15 minutos de descanso, vou pro banheiro sentar na privada e mexer no celular. Primeira mensagem diz que tem remédio milagroso que curou, mas não curou. Curou sim, tem que testar. Estão nos sabotando, esquece. Morreu mais gente. Depois tem piada com caixão. Piada de quem fica em casa deitado esperando a vida passar. Olho meu bigode pela câmera do celular, preciso de uma tesoura para parar. Mais mensagens, cheiro de azulejo limpo. Não tem cliente mijando onde não deve, não tem adolescente desajustado, rabiscando que ama alguém que ele não ama. Não tem mensagem de Jesus com caneta preta e vermelha na porta da baia. Barulho de privada. Tinha mais alguém e eu não sabia. Saiu, entrou mais 2. Um homem logo começa a gemer sem qualquer vergonha por estar se aliviando. Outro começa a cantar louvor como se em casa estivesse. Um terceiro começa a xingar o cantor. O primeiro segue gemendo. Eu fico em silêncio. É um chamando o outro de pecador para baixo. Saio, ninguém me nota. Termina a ronda, vou para casa. Hoje só tem angu. Rua de terra batida, portão de alumínio enferrujado, muro baixo, quintal precisando de roça, porta de madeira comida, sofá com buraco, me jogo, teto de telha, casa quente, parede com umidade, fogão de 4 bocas, só 2 funcionam, e fome, muita fome. Abro a geladeira e só água. Ainda bem. Banana já preta, arroz velho, um ovo. Bato a porta, 2 cuecas caem de trás da geladeira.
A filha chega da igreja, pede janta, faço o ovo, junto o angu. Eram as últimas coisas. Dali em diante, era fome pura e seca. Tomo banho de cano, chuveiro não tem. Vou dormir. Dias depois desci do ônibus, apaguei o cigarro que o motorista dividiu comigo. Mais um dia de trabalho na cidade vazia. Antes de entrar, uma mulher de máscara me chama de vagabundo, chama de responsável. Respondo que ela não sabe das minhas necessidades. Me chama de criminoso. Respondo a chamando de filha da puta. Manda ir pra casa. Me dá um tapa na cara. Ela tem grana. Eu não. Revido. Pego a carteira. Não tem grana. Falta o trabalho. Volto pra casa. Minha filha chega cedo da igreja. Chora. Diz que viu na tela dos outros um vídeo meu brigando com uma mulher muito branca na rua. O ódio é rápido. O ódio de internet é mais veloz. Te chamaram de covarde, pai. Não querem mais que a gente vá na igreja. O nome do vídeo é Pecador de Terno. Pergunto se ela comeu alguma coisa. Ela disse que não. Estava com muita dor. Fiz carinho. Pecador, agora você vê. Terno é uniforme de trabalho ruim que finge ser bom. Segurança usa terno para parecer importante e é o quê? Só um poste que pode ser substituído por câmera. Na igreja, se olhar para o lado é pecado. Tudo é pecado. É tipo cobrança. Pecado é ferramenta de controle para gente que não tem nada. Pecado é tipo multa de trânsito para quem não tem carro. Ah, minha filha, pecado foi inventado para quê? Ela estava deitada entre o choro e o sono. Só tem 16 anos a coitada. Eu continuo falando de pecado. Só tem gula quem tem o que comer. A gente tem? Não. Só tem luxúria quem não é ignorado pelo mundo. Vou ter luxúria como? Se nenhuma mulher olha para um homem solteiro que ganha pouco e mora de favor na casa dos fundos do quintal de uma tia de consideração. Aí tem a preguiça, que é o pecado de quem tem tempo. Eu trabalho todos os dias. Trabalho nas folgas para ganhar mais no final do mês. É daí que pago a luz e a água. E se ficar puto? Pior. Não, só tem ira quem não é punido. Tanta gente faz merda e fica na boa só porque tem condição. Aí eu quero algo melhor e não posso. Só tem soberba quem pode sonhar, né? Falta algum pecado? Falta. Diz, filha. Ah, avareza. Isso é coisa de rico. Acumular, gastar, coisa de rico. São pecados, coisas de gente que pode, não de gente que quer. Gula, preguiça, luxúria, ira, avareza, inveja. Mas inveja? Ah, inveja a gente tem sim. De poder ter o pecado que quiser e fingir preocupação. A mesma preocupação que gera o falso senso de justiça de gente que deve aparecer aqui, daqui a pouco no portão me xingando de filho da puta pra baixo, sem nunca se preocupar se a gente tem alguma coisa para comer. A filha dormia estranho. Mexi e nada. Dei tapas na cara e nada. Morreu de fome e tudo. Pelo menos não morreu de pecado. Encontro com o pecado. Ana Carvalho Diamante. Às 6 horas da manhã, o Padre Paulo levanta. Mal entra no banheiro e ouve a campainha. Era Heraldo, o sacristão que acabara de chegar. O padre se apressa. Queria tomar café antes da primeira missa. Ultimamente ele vinha perdendo a hora todos os dias. Insônias, calafrios, sudoroses e noturna. Quando conseguia fechar os olhos, já era hora de levantar. E tudo isso por causa de Mariá, uma das filhas do coronel Benário, um dos maiores fazendeiros de Pombal, cidadezinha onde foi designado para guiar o rebanho de Cristo. Padre Paulo era um homem de fé, temente a Deus. Com 36 anos de sacerdócio e 52 de vida, já havia sofrido todos os tipos de provações que a vida religiosa poderia exigir. De todos os espinhos que poderia lhe ferir a carne, o que ele menos temia era os de natureza sexual. O celibato não era uma doutrina difícil para ele. Há muito aprender a dominar seus demônios e seus instintos. Mas há uns 3 meses, essa segurança toda vinha ruindo, por causa de uma ninfeta de 16 anos, que todos os domingos ia ao confessionário infernizar a imaginação do pobre padre com seus lascivos pecados.
Era perversa a guria, contava tudo, nos mínimos detalhes. Falava da boca, dos seios, dos pelos. O pobre homem já não sabia mais o que rezar e nem por quem. Amanhecia todos os dias com o peso dos pecados dela nos seus ombros. Isso porque não conseguia evitar as perturbações, tentações que as narrativas dela lhe causavam. Ele tentava, rezava, jejuava, chorava, mas não conseguia fugir, resistir às imagens que se formavam em sua mente, ganhando vida, se reproduzindo, horas em sonhos, horas em delírios, pesadelos, cenas tórridas de luxúrias e pecados, descritas meticulosamente pela desavergonhada. Imagem que o invade, despertando seus anseios e desejos tão antigos que nem julgava mais ser capaz de sentir. E eram muitos os personagens. O jardineiro, o administrador, o vigia, até o cocheiro. E o pobre padre seguia todos os roteiros, em variados cenários, e em seus sonhos desempenhava os papéis com louvor. Um brilhante ator, digno do Oscar. Porém, quando acordava, vinha a culpa, a dor e o arrependimento. Então ele abriu o armário em busca do chicote e se punia severamente. Não adiantava muito, mas aliviava um pouco a culpa. Mas aí ela voltava no domingo seguinte, com novos episódios, outros personagens criados minuciosamente para enlouquecê-lo. O que o sacerdote não percebia era que inconscientemente ele ansiava por aqueles encontros dominicais com o pecado. Por isso, acordara tão apressado aquela manhã. Durante o de jejum na cozinha paroquial, ele repassa o texto que escolhera para o sermão, as tentações que Jesus sofrera, 40 dias e 40 noites no deserto. Muito bem apropriado, murmura ele num triste sarcasmo. Já no sagrado altar, o padre Paulo faz o sinal da cruz, vasculhando com os olhos o salão da igreja, à procura da perfidezinha, que estava lá, sentada no primeiro banco, com o seu vestido rodado, seu rabo de cavalo e laços de fitas. Parecia uma inocente menina. Ninguém jamais seria capaz de imaginar a diaba que vivia ali, a perturbá-lo. Mas o padre tomara uma importante decisão. Hoje, quando ela viesse ao seu confessionário, falaria seriamente com a moça e a proibiria das confissões, enquanto o assunto fosse aquele que tanto o consumia. O padre Paulo administrou a missa com os pensamentos conturbados, preocupado com o desfecho que teria. O seu dilema pessoal. Estava se sentindo ameaçado por aquela situação. A verdade é que estava com muito medo daquela garota. Mal encerra a missa, o padre Paulo corre nervoso para o confessionário. A contragosto, admite bem baixinho que estava ansioso demais por aquela confissão. Só que a confissão não aconteceu. O padre ouviu por horas vários pecados, diversos pecadores, mas a sua pecadora favorita, ou melhor, o seu martírio, não apareceu. O padre duvidou quando Heraldo disse que todos se foram. Inconformado, ele mesmo saiu para procurá-la. Olhou o salão, olhou a parte externa da igreja, correu até a praça e só então se deu conta do que estava realmente acontecendo. Parou e pensou resignado. Não era a menina, nunca fora ela o pecado. O pecado era ele, sempre fora, em sua frágil condição humana, vítima de um processo hormonal comum a todos os homens, a qualquer homem. Porém, ele, religiosamente santificado, fora colocado miseravelmente acima de todos os mortais. Se tornaram fugitivo desse instinto que humaniza e do amor que enobrece. Refém da fé que o escraviza e dos sentimentos que ora lhe rouba a santidade. Entender e aceitar a concepção humana como um ato pecaminoso é o seu sacerdócio. Passar pela vida, espiando o amor como se fosse pecado, é o seu destino. O que arde na boca e no prazer. Eu sonhava acordada durante a aula de religião, católica, é claro, em que um jovem seminarista fazia uso de todas as palavras bonitas e difíceis que conhecia para enfeitar sua oratória já gasta. Mesmo assim,
Quando o assunto eram os 7 pecados capitais, eu ficava fascinada. Eu adorava como coisas tão humanas e corriqueiras poderiam também ser tão danosas e funestas. Enquanto o jovem seminarista falava ininterrupto sobre a gula e seus efeitos numa sociedade tão egoísta, vinha-me imagens dos poucos e seletos desfrutando dos grandes banquetes, violentando seus pratos com tato, sem sequer sentir sabor, pois o paladar adormecido estimulava-os apenas a engolir e querer mais. Poderia parecer uma cena de filme viking, mas a verdade é que a sociedade moderna estava cheia desse tipo de gente que se senta à mesa esperando ser servido e se lambuza inteiro com o que lhe foi produzido. Enquanto imagens obscenas de velhos lambendo seus dedos surgiam na minha mente bagunçada, sentia-me cada vez mais enojada, porque o deleite desses poucos e seletos era o suado trabalho de muitos. E quanto mais perto chegava da cena, mais assustada ficava, porque já não era apenas a comida o prato principal. Eu via pernas, eu via peitos, eu via mulheres inteiras sendo engolidas. Os gritos abafados pelas gargalhadas monstruosas me paralisaram. Elas pediram, elas quiseram, nós desejamos, nós conseguimos. Seria eu capaz de fugir dali? Eu estava numa fila infinita. Eu queria gritar, eu queria correr, mas não era possível. Como fui parar ali? A cabeça anuviada deu um giro e volta à sala de aula. O seminarista está falando da luxúria e percebo por onde andei. Ele fala da vaidade e sou obrigada a ouvir de um colega que isso é coisa de mulherzinha. Ele fala da ira e o outro diz que a TPM foi quem a inventou, levando a turma a dar risada e algumas poucas meninas ficarem coradas. Ele fala da inveja e é possível ver que as mulheres se julgam o tempo todo. Ele fala da preguiça e a mulher sempre ficou muito mais em casa enquanto os homens saíam para trabalhar e prover o lar. Ele fala da avareza e nisso todos os garotos concordam que é um pecado masculino, mas devido à natureza perdulária das mulheres, o que veem querem comprar. Se sabem fazer alguma coisa, é gastar. Parei por um minuto tentando digerir a responsabilidade por todos os 7 pecados capitais imputados à mulher durante uma aula de 45 minutos. Não era bem uma novidade, não é mesmo? Afinal, não tivesse a Eva sucumbido às tentações e também tentado Adão, o puro, o pecado não teria se originado e os poucos e seletos não sentariam juntos para desfrutar de refeições inteiras enquanto se serviam de vinho, mulheres, empregados e dividendos. Afinal, o que arde na boca e no prazer desses velhos coitados é fruto do pecado de nascer mulher no momento errado. Algum dia alguém dirá: os maiores pecados são aqueles que desejamos intimamente, sem jamais realizarmos. Assim, necessitamos de bodes expiatórios que nos satisfaçam, à luz da moralidade, simplesmente condená-los ao inferno. Por J. Marujo. Só as moscas são felizes. E tudo estava transcorrendo conforme planejado. Dessa vez senti aquela boa energia fluir. Daria tudo certo. Nosso primeiro encontro deveria ser impecável em um local, cujo nome é bastante sugestivo, aos prazeres da carne. Bem poderia ser de uma boate de striptease, mas churrascaria rodízio também tem lá os seus encantos. Diria que é quase como unir 2 pecados capitais, gula e luxúria. Embora não fosse hábito a minha frequência ali, fingi conhecer geral, mandando breves acenos e sinais positivos a esmo, como se eu fosse o cara. Caras de poucas recíprocas e os pseudos amigos babando na minha garota. Valeu valorizar aquele desfile só para ele sentir inveja. E ela estava bem gatona e caprichada naquele look. Seu corpo violão parecia ainda mais sensual, com aquela roupinha maneira comprada na Fashion e Fashion. Filma isso. Começando pelo top de malha, de algodão, em listas azuis e brancas, ressaltando os biquinhos dos seios, e sobre tudo isso uma espécie de boleirinho vermelho, imitando couro, e as calças jeans, bem ajustada, marcando toda a sua silhueta, das nádegas arredondadas, seguindo pelas coxas grossas, até fechar nas panturrilhas. Fim de espetáculo. Passamos pela revista da tropa, de frente até o fundão. E os mesmos que nos viram chegando, ela ao meu lado, agarrada ao meu pescoço, rebolava-se. E quem assim bem quis, acompanhou nosso desfilar com os olhos, até escolher uma mesa um tanto afastada. Pude observá-los pelo reflexo no espelho do painel. Todos continuaram babando na minha menina. Disfarcei e fingi certo desdém ao me murmurar, olhos nos olhos. Percebeu como é a vida, amorzinho? E se dizem meus amigos. Aí, cobiçar a mulher do próximo é crime, não é não? E continuei tirando onda, por pura provocação. Antes de sentarmos, demos um beijão daqueles,
as nossas línguas afoitas com gostos marcantes de chiclete de hortelã. Fui deslizando da boca ao pescoço e lhe cochichei. Vou lhe falar baixinho, ao pé do ouvido, para que eles não nos ouçam. São verdadeiras mosquinhas varejeiras, sabe? Aqueles bichinhos rola-bosta. Permanecemos um tempinho só conversando banalidades e fazendo figuração de casal apaixonado. O nosso papo mais eclético fora sobre a premiação do Oscar para o ator que fez o último Coringa. De resto, foram somente barboseiras as nossas conversinhas. Já nos primeiros 5 minutos dava até gosto vê-la se empanturrando de guloseimas. Seria de um orgulho quase maternal admirar a sua satisfação a cada petisco mastigado. Era surreal ver aquela boquinha linda, esfomeada, torneada por um batom carmim que não borrava por nada, mas não estava rolando papo proveitoso. Fiquei um bom tempo só observando seu mastigar voluptuoso. Mastigava e soltava uns de prazer. Mais 8, 10, 15 minutos, e eu já estava vendo ali, sobreposta à sua face, a imagem de uma porquinha ruminante, com aquelas gosmas lhe escorrendo pelo canto da boca. Senti uma ânsia de vômito e fui ao banheiro e despejei uma bela golfada. Após, coloquei a minha cabeça debaixo da torneira para tentar aplacar a febre momentânea. Estava queimando por dentro. Ufa, alívio! Retornei, suores e águas corriam do meu rosto. Eu estava me segurando para não surtar. Sei que tenho os meus limites e já estava no gargalo. Aquela porra já estava me enchendo os gorgomelos. Ora, quando eu falava em blues, ela dizia chão, chão, chão. Eu recitava Neruda, ela popozuda. Pedia cerveja sem álcool por causa dos efeitos sobre o tarja preta. E ela caipivódica e energético. E foi para dar uma aliviada nos nervos que resolvi cometer a merda de acompanhá-la nos drinks, misturando a porra toda. Até comecei a ver os insetinhos nadando sobre a espuma do meu copo. E eles tinham cara de gente. Sobreveio-me uma ira com os então ex-amigos furar o olho do cacete. Nem meia hora depois, veio uma embriaguez absurda e eu prestes a surtar. Mas ainda assim, tentando me segurar, lhe disse, ostentando um ar de superioridade, só que dessa vez quase gritando. Quero nem saber. Eles fingem que não nos veem. Hipócritas. Eles não sabem com quem estão mexendo. Sou da paz, mas não vem pisar no meu calo. Viro bicho. Não consigo me controlar. E a falta de controle é que alimenta o meu ego. Vou parar de falar baixo. Eles que me escutem em alto e bom som. Afinal, estou no meu direito de resposta, não é não? E já falando com os meus botões, tá bom. Respiro fundo e conto até 10. A coisa fluiu, desacelerei brevemente. Daí, já restabelecido o fôlego, continuei naturalmente a fala. Aprendi essa técnica em umas sessões de psicanálise. Mas se eles insistirem em nos olhar, faço com eles o mesmo que fiz com meu ex-chefe e os colegas da repartição. Mando todo mundo a merda. Já lhe falei que estou me aposentando. Pois é, falta pouco. O laudo é de esquizofrenia paranoide. Mas sei que estou me curando, não é não? Então percebi que ela me olhava com cara de assustada, mas parecia como uma tartaruga encolhendo a cabeça para dentro da carapaça. Aquilo me comoveu sobremaneira. Prossegui com o monólogo, quase sem pestanejar. São essas coisas que mexem com o meu psicológico. Ouvi de uns terapeutas que isso é patologia da sociedade moderna, à beira de um colapso. É puro estresse, babacas. Vou parar de frequentar consultório psiquiátrico. Esse especialista fode o meu juízo. É por essa e por outras que nunca quis constituir família. Prefiro viver só a ter que dividir minhas melhores experiências. Prezo a minha liberdade de perambular por aí, mundo afora. Esse negócio de família é coisa inventada para dominar e manter o indivíduo no prumo, famílias. Me emputece observar os vizinhos nos finais de semana, brincando com os filhos em seus quintais, nas calçadas e parques do condomínio. Pagam a porra da mensalidade alta e subjugam os donos. E colocam o som alto pra cacete. Eu não tenho obrigação de aturá-los quando retornam das brincadeiras em família, me impressando no elevador, suados, fedidos, esfolegantes e felizes. Isso mexe comigo de verdade. E bem lá no fundo. Chega a doer. E vocês tudo vão pra merda. E quer saber? Você também, com essa porra de chão, chão, chão. E não vou pagar a conta. Fui. Ah, então, meus novos amigos afins. Como lhes dizia, tenho por hábito a solidão e não abro mão de alguns prazeres estranhos aos olhos do populacho.
tenho os meus próprios recursos e pratico alguns devaneios. Mas é assim que me sinto feliz, ainda mais agora que estou participando desse grupo seleto de escritores, meio aleatoriamente, é claro, por enquanto, de forma virtual, mas não vejo a hora de conhecê-los presencialmente. Creio que dessa vez vai dar tudo certo, não é não? Adão no divã. Gosto de fazer um pequeno resumo das questões que o paciente aborda para a gente ter uma ideia de onde veio e para onde vai. Vamos lá. Primeiro você me contou que sente raiva de si mesmo, raiva e uma certa vergonha, principalmente quando pensa ou lembra de maçãs, e que essa raiva ou vergonha tem te feito chorar, e que, por fim, com a gravidez da sua mulher, a Eva, é esse o nome dela, né? Eva. Então, com a gravidez da Eva, você pretende não passar esses sentimentos ao pequeno Caim. Belo nome, aliás. Logo de cara, Adão, te digo que essa é uma grande atitude sua enquanto pai. Mostra sua responsabilidade afetiva, porque Caim poderia ter uma criação influenciada por esse seu trauma e se tornar um adulto, digamos, problemático. Prossigamos. Depois de me contar sobre sua raiva de si mesmo, juntos nós buscamos analisar a origem desse sentimento, dessa sua vergonha, e chegamos à conclusão de que você sente culpa. Culpa por ter comido a maçã. E então a gente amarra aí a sua narrativa. Mas eu te disse que encontramos um problema. Não há nada de errado em comer maçãs. Você concordou comigo. Sim, fiz aquela piada com maçãs argentinas que você não gosta e tal. Mas o importante é que a partir daí chegamos à origem do problema. Deus. Calma, não precisa ter medo, Adão. Isso aqui é um consultório, não um confessionário religioso. Pelo que você me contou, creio que a sua experiência com Deus foi bastante traumática. Veja, Adão, quando uma criança derrama leite no tapete da caverna, sua mãe pode dizer: vamos limpar juntos e tente ser mais cuidadoso na próxima vez. A outra maneira é julgar a criança como uma fracassada. Deus fez isso com você. Você comeu a maçã, ele cortou relações. Disse que não era mais seu amigo, nem amigo de sua mulher. E eu imagino que, tendo em vista a necessidade que as mulheres têm de conversar, ficar sozinho no mundo com Eva não tenha sido a melhor das situações. E que não ter dado conta dos assuntos de Eva pode sim ter agravado sua culpa. Isso sem falar na mudança de patamar econômico. Você me disse que Deus expulsou vocês do Jardim do Éden com mulher grávida e tudo. Convenhamos, sem um aviso prévio para você se planejar, para alugar outra caverna para a família. Foi um desrespeito com o locatário. Isso tudo junto na sua cabeça te levou ao colapso emocional. Ah, mas eu sou homem, eu tinha que ser forte, eu tenho 3 metros de altura. Não, Adão. Você é homem e também pode sofrer. Mas não pode se acostumar com o sofrimento. Porque você pode ter cometido um erro, Adão. Mas você não é um erro. E o melhor que poderia fazer já está fazendo. É encerrar a sua culpa antes de passá-la para o seu filho e para todas as gerações depois dele. Imagine, daqui a 100, 500, 1000, sei lá, daqui a 6.000 anos, seus descendentes sentindo a mesma culpa que você, sentindo pesar toda vez que pensa em nudez, em sexo, em maçã, inclusive nas argentinas. Não. Você veio aqui e juntos vamos criar um plano de trabalho. Primeiro vamos reforçar seus aspectos saudáveis. Você atravessou a Mesopotâmia inteira e veio se consultar. Isso é louvável. Agora, que atitude você pode tomar quando voltar para sua caverna? Eu proponho que você monitore suas sensações. Quando você sentir culpa, anota. Isso te ajudará a se entender melhor. E eu poderia, por fim, te pedir para pensar quantas pessoas sofrem pelo mesmo motivo que você no mundo. Mas realmente, como você disse, você foi o primeiro a pecar. É o pecado original. Ou o prazer original? E se nós invertermos isso? Porque não são os eventos que importam, Adão, mas a maneira como você os interpreta. E se você não tiver começado o pecado, mas tiver inaugurado o prazer? Se você, Adão, tiver sido o primeiro a cortar a fita do deleite humano, hein? Gostei desse sorriso. Há aí uma gênese de orgulho próprio, de autoestima. Você é um cara bonito, Adão. Tá jovem, tem só 232 anos. Se a expectativa de vida é 900, olha tudo que tem pela frente. Mas atenção, essa consulta é só o começo de sua cura. Não dá para falar em tempo na psicanálise, Adão. Pode demorar 8 sessões, pode demorar uma eternidade.
Nunca mais. Faz pouco tempo, leitor, meu antigo alvo estava pendurado atrás da porta do pequeno quarto de dormir. Enquanto eu pensava na vida, atirei 3 dardos. Um a um, errei todos eles. O sono custava chegar e, desistindo de procurá-lo como agulha no palheiro, levantei-me e fui assaltar a geladeira. Era apenas um docinho, então fui comer no quarto mesmo, rolando na cama entre restos de granulado e açúcar. Eu precisava dormir, pois tinha compromisso na manhã seguinte, já cedo, mas a preguiça me impedia de pensar nos compromissos, nas resoluções dos problemas e até no pagamento dos boletos. Eu só queria me enroscar na minha confortável impossibilidade e fazer nada. Eu pensava nos desencontros, frustrações e desafetos. Cansei de ser uma máquina de perdão e agora quero que tudo vá para o inferno. Cansei das cobranças e dos desaforos e só não xingo um palavrão de 14 sílabas ou mando todos tratarem com seus próprios monossílabos porque simplesmente não posso. Estou sozinha no meu quarto e todos os problemas estão lá fora, aguardando o dia amanhecer, ainda bem. Eu sei, leitor, eu deveria ser otimista, ter confiança e pensar que tudo iria se resolver logo. Trabalho, contas, imposições e etc. Porém, é tão errado assim ser pessimista e achar que nada mais tem jeito e que se dane? Naquela noite só me permaneciam os desejos do corpo, da boca, do estômago e de algumas poucas letras. Era Semana Santa e esse desânimo, essa desesperança toda não cabiam mais. Ai de mim, só mais um no mundo. Não sou Maria Madalena e inevitavelmente pecarei de novo. Você me entende? Entre carne e espírito, só eu sobrava e me afogava. Em alguns minutos, a pouca serotonina proporcionada pelo sabor do pequeno brigadeiro me fez relaxar satisfeito, e assim fechei os olhos ensaiando um cochilo quase bem-sucedido, até que ouvi um contundente ruído à minha janela. Uma ave grande e negra que se movia com leveza acabara de pousar e me olhava nos olhos. As luzes eram apenas a acesa na sala e a que a lua despretensiosamente deixava escapar. Eu estava na penumbra, como ela estava em mim. Acendi então um abajur azulado e me aproximei da janela. A ave, vinda de alguma árvore decrépita presente nas redondezas, eriçou todas as plumas, ergueu com altivez o bico, como alguém que aponta o céu e diz: "Quer que eu desenhe?" Soltou um grito único e estridente e partiu. Olhei então o céu negro e estrelado da Sexta-feira Santa, anunciando mais um belo amanhecer que chegaria em breve, e toda a minha pequenez diante dele. Ele, em sua imensidão, não estava vazio. Meu coração jamais sossegado sorriu, e eu apenas murmurei no interior das minhas sombras: "Perdão, Senhor, nunca mais." Nildinha Luxúria, Clem Machado. Desde sempre se sentiu tolhida pelo juízo alheio, sempre se preocupando se estava agindo corretamente, se fulano aprovaria, se não estava incomodando o vizinho ao lado. Mantinha uma vida regrada, trabalho, escola, cursos, academia, missa aos domingos. Nas raras vezes em que se permitia curtir uma balada, antes da meia-noite, tal qual uma gata borralheira, já estava em casa, prontinha para se entregar a Morfeu. Evitava as roupas curtas e demasiadamente reveladoras. Se escondia sob os panos, longos vestidos e saias. Escondia não somente o belo, voluptuoso e curvilíneo corpo, escondia também os desejos que viviam aflorar os pensamentos. Ignorava os arrepios que lhe percorriam a pele. Desviava os olhares do mundo devorador e lascivo que, independente de sua vontade, vivia a prescrutar e a cobiçar seu corpo de menina pura e casta. Os meninos e meninas na rua, na escola, e veja só, Deus me livre, em nome do Pai, Espírito Santo, amém. No catecismo, veja se pode, no catecismo. Até o padre Liberato, na última missa, ela jura ter visto ele a olhar descaradamente para suas pernas. Mas quem em sã manutenção de corpo e alma poderia ficar em paz com aquele pedaço de bom caminho que é padre Liberato? Quando ele pega na Bíblia, com aquelas mãos enormes, ela quase desfalece.
A Bíblia fica diminuta naquelas mãos zorras. E o cálice? O cálice falta pouco desaparecer entre aqueles dedos poderosos que ele, Padre Liberato, lentamente, como a querer lhe provocar ou atiçar seu libido, testar sua fé e crença em Nosso Senhor, ou quem sabe tentar lhe enlouquecer, leva aos grossos lábios e sorve com clássica da gota do sagrado líquido, encarando com aqueles olhos negros e misteriosos. Em seus devaneios, Padre Liberato era sempre o salvador que invadiu o baile funk, impedindo que os maravilhosos dançarinos viessem a lhe encoxar, ou sabe-se lá mais o que fazem nesses antros de perdição. Nos pagodes, nas praças e quermesses, lá estava Padre Liberato a lhe salvar. O triste é que, quando ele tomava coragem para lhe roubar um mísero beijinho, despertava assustada, o coração disparado e o corpo lavado em suor. Deixou de ir à igreja. Na sua imaginação, as carolas já tinham percebido o que estava rolando entre ela e o Padre Liberato, e logo começaria a falação. Não poderia cair assim, fácil, na boca do povo. Imagina o escândalo. Por outro lado, na escola, a professora Leandra usava uns batons de tons fortes e chamativos, unhas pintadas na mesma cor. Engraçado, em 3 anos naquela turma, nunca havia notado o quão bela e gostosa era a professora. De gestos delicados, diria até que estudados, como se desejasse se insinuar para algum aluno ou aluna. Será? Não é possível. Se bem que ela, Leandra, sempre lhe escolhia para fazer a leitura. Sim, agora tudo ficou claro. Era sempre atenciosa e inclusive se oferecera para tirar-lhe as dúvidas após o horário. Como seria com uma mulher? Nunca pensara a respeito, embora a professora Leandra, aquelas unhas, aqueles lábios, sei não, melhor mudar de turno ou de colégio. No caminho para casa, achou que o motorista do coletivo lhe lançara um olhar libidinoso. O cobrador, sem vergonha, roçara em sua mão ao pagar a passagem. Um passageiro abusado veio encostar-se à sua bunda. Resolveu descer do ônibus e chamar um carro por aplicativo. Mas o motorista lhe sorrira significativamente, atencioso demais. Melhor ir a pé. Mas há tanta gente bonita nas ruas, e aquele garoto, mesmo acompanhado, não desvia o olhar do seu corpo, flertando descaradamente, nem mesmo respeita a moça que está a seu lado. Chegando à academia, estacou uns minutos antes de entrar. De certo, viria aquele instrutor de corpo super, ultra, mega definido se postar pelas suas costas à guisa de corrigir sua postura e tirar uma casquinha. Depois viria o bobadão da academia, tipinho irritante, que se acha, na sua torpe cabecinha, o último maná da terra. Ufa, como é difícil manter-se casta nesse mundo de permissão. Pensou fazendo várias vezes gesto da cruz, entrando com passos decididos na academia, avaliando se valeria a pena trocar de ginásio. Dinice Neves, elogio. Adorei o seu vestido. É novo? Ouvindo isso, Jéssica estremeceu. O olhar e o elogio aparentemente inocentes de Bianca, sua colega de trabalho, a deixavam inquieta, como se uma lâmina transpassasse sua alma. Cortante. Encontraram-se na porta do serviço e ainda eram 7 horas da manhã. Jéssica tinha seus motivos. Toda vez que Bianca elogiava alguma peça que estava usando, uma coisa era certa: em menos de 24 horas a peça era danificada das mais diferentes formas. No início, ela achava que era coisa da sua cabeça, apenas uma coincidência, mas não, infelizmente não. Lembrou-se da longa saia rodada azul comprada na Uruguaiana. Coisa mais chique. Nossa, essa saia ficou linda em você, disparou Bianca. Naquele dia, teve todos os cuidados. Quase na hora de ir embora, foi ao banheiro. Mais tarde, quando chegou no curso de inglês, a colega que sentava ao lado comentou: sua saia ficou bem estilosa, bem hippie com essas manchas. Aterrorizada, olhou para a saia. Viu o resultado do cloro colocado no banheiro pelo novo funcionário da limpeza. Desastre. Podia fazer uma lista: calça, saia, camisa e até calçado, que arrebentou na rua e a deixou na mão. Sobrava até para as bijuterias.
Era cordão que arrebentava, brinco que perdia. Ela vivia arrasada. E hoje, novamente o elogio. Sim, havia colocado um vestido novo, colorido, intenso como a primavera. Tinha direito, era seu aniversário. Mas como combater a inveja, esse pecado mortal? Resolveu passar no sábado numa loja de artigos religiosos e comprou um olho de boi. Estava com ele na bolsa junto com um ramo de arruda. Com aquele patuá, não haveria olho gordo que acabasse com seu vestido, presente do marido. Naquela manhã de segunda, as duas entraram no elevador, onde uma batalha era travada. Bianca observava todos os detalhes do colorido vestido e Jéssica apertava a bolsa junto ao peito, mentalizando o patuá. A batalha silenciosa estava apenas começando. Raimundinho, apesar da pouca idade, era um garoto muito trabalhador. Tinha apenas 9 anos, mas na lida fazia trabalho de adulto. Não fugia às suas responsabilidades na casa de farinha, onde trabalhava puxando e pelando mandioca com suas 3 tias. Maria do Socorro, de 85 anos, Maria Dórica e Raimunda Dórica, 2 gêmeas de 90 anos. Se o trabalho na vida de Raimundinho podia ser visto como uma virtude, o mesmo não podia se dizer da vontade descomunal que ele tinha de comer. Seu café da manhã era 3 bisnagas com malaçada, um prato grande de macaxeira e da manteiga de garrafa, um copo duplo de café e 3 copos de aricurico de caju, muito abundante no quintal da sua casa, onde morava com seus pais e seus 8 irmãos. A mãe sempre reclamava dessa fome famigerada, dizendo que aquilo não era coisa de Deus, que a gula era um dos pecados mais abominados por ele. Mas o pai não via o mal nisso, porque o menino era muito trabalhador e precisava de energia para não esmorecer na sua labuta. Depois que degustava aquele pequeno banquete matinal, seguia para a casa de farinha, que ficava a 1 légua dali, pensando na hora do almoço, que era sempre servido para todos que lá trabalhavam. Quando chegava na casa de farinha, a primeira coisa que fazia era pedir a benção para as 3 tias e depois sentar no pequeno tamborete e começar a descascar uma ruma de mandioca, que só terminaria na sagrada hora do almoço. Mas aquele dia não reservava coisa boa para o pequeno Raimundinho. Depois de se empanturrar com muita comida, ele foi descansar à hora do almoço na sombra de algumas árvores ali perto. Mas ao deitar no monte de grama, sentiu uma dor muito intensa na barriga, sentindo toda aquela comida se embrulhando. Começou a suar frio e desmaiou. Sua tia Maria do Socorro, ao ver o sobrinho naquele estado, entrou em desespero e saiu em seu socorro, gritando: "O menino não pode morrer, vamos fazer um remédio para ele." Chamou as suas 2 outras irmãs, pegou uma pequena coité muito encardida e pediu que elas levantassem a saia e mijassem na cumbuca. Sem pestanejar, levantaram a saia e encheram até a borda o vasilhame e entregaram para Maria do Socorro, que socou uma cabeça de alho, colocou naquele líquido enverdeado, deitou o corpo do sobrinho no seu colo, abriu sua boca e empurrou todo aquele caldo goela dentro, sem qualquer chance do coitado do menino recusar. Entoou uma canção murmurante e depois disse em voz alta: "Menino, que este remédio que você tomou salve a sua vida e te livre do pecado da gula." O menino de repente desperta, sai numa carreira infernal,
com os olhos esbugalhados, a cabeça doendo muito, o intestino pegando fogo e vomitando tudo aquilo que comeu. De longe, as tias dão uma longa gargalhada de satisfação e logo depois o pequeno Raimundinho está de volta para as suas mandiocas como se nada tivesse acontecido. Por Carlos Mendes, Onde se ganha o pão. Começou a trabalhar em uma agência tinha uns 2 meses. Foi contratado para a área de mídias sociais. Atendia clientes do ramo da alimentação, lojas de roupa, boate, nada que se identificasse tanto. Foi quando pintou um job que era mais a sua cara. Já foi a um motel? Perguntou o chefe. Adorava todo tipo de pornografia. Colecionava Playboy, mas na verdade nunca tinha ido a um motel. Namorava em casa, ou nem namorava tanto assim. Por isso ruborizou com a pergunta, mas respondeu de pronto. Claro, arrumou a cortesia pra gente? Não, é um cliente novo e eu vou passar para você. Foi assim que começou a criar e responder pelo motel mais badalado da cidade. Não era o mais bonito, nem o mais caro. Mas esse tinha a fachada de um castelo. Devia ser pelo menos o mais querido e simpático. Não demorou muito para aprender todos os detalhes e todas as respostas. Qual era o preço das diárias, o que tinha em cada suíte, quantas pessoas entravam de cada vez. Por mais que não tivesse preconceitos, podia jurar que todos os 7 pecados eram cometidos ali. E alguns dos 10 mandamentos também não eram lá muito respeitados. Viver a rotina em si de um motel não é legal. Trabalhar onde as pessoas se divertem faz você se entediar rápido. Você também conhecia o pior do ser humano. Entrava gente escondida na mala, entrava comida escondida ou pediam no delivery, mesmo que a comida lá dentro não fosse cara. Escolhiam um apartamento mais barato, dependendo da companhia. E ainda usavam cupom de desconto. Claro, se a companhia valesse a pena, pediam logo a suíte mais cara, champanhe, e ainda tinham os casais que tiravam foto e marcavam o motel nas redes sociais. A gente era obrigado a ver cada coisa. Trabalhar com motel te dá outra perspectiva. Sabia que metade das pessoas que perguntavam se podiam ir a 3 não iam. Quem reclamava que o casal do quarto ao lado gemia muito alto, na verdade, não estava tão empolgado assim. Quem pedia 12 ou 24 horas gastava mais tempo dormindo ou vendo TV que outra coisa. Emoção mesmo só quando alguma mulher enfurecida descobria o marido lá dentro com a amante. Ou qualquer combinação dessas que acabava em barraco. Domingo era certo de ter pelo menos um marido que falava que ia para o futebol, mas ia para o pagode e acabava no motel. Teve um casal que roubou a luz negra e deixou uma berinjela no lugar da lâmpada. Roubavam até cinzeiro. Era mais o prazer de roubar do que a necessidade mesmo. Uma vez pegou a filha da vizinha perguntando o máximo de pessoas que cabia na maior suíte. Como assim o máximo? Se coubesse 40, ela ia levar essa galera toda? Enfim, via muita coisa todos os dias e não podia participar. Até que começou a ousar mais nas respostas. Não ousar de erotizar ou atiçar, mas de fazer piada mesmo com o tema sexo em cada postagem. Se quem faz rir faz gozar, estava fazendo muita gente rir, mas gozar bem longe. Aos poucos a atração do motel virou estagiário. Aqueles que alegravam o dia dos clientes com a palhaçada nossa de cada dia. Aos poucos os clientes se tornavam íntimos do estagiário, tão íntimos que abriam a vida, pediam foto e se declaravam pelo inbox. Não importava se moravam perto ou longe do motel. O mito do estagiário estava maior do que qualquer realidade. As perguntas evoluíam rápido, do pode fazer homenagem para o quer participar? Como aquilo era um trabalho, educadamente saía pela tangente com alguma gracinha. Depois de meses e meses de respostas assim, percebeu que de fato ninguém acompanhava o que respondia pelo inbox da página do motel. Poderia responder qualquer coisa, pois nunca era questionado sobre as respostas. Ficou com isso na cabeça. Até que no domingo, daqueles que você está em casa sem fazer nada, surge no inbox algo comum, tá fazendo o que hoje, estagiário? Sempre que aparecia algo assim, dava uma olhada no perfil. Não era de se jogar fora. Deu corda. Nada, e você? Nadinha. Trabalhando aí no motel num domingo? Não trabalho no motel. É home office. A conversa nunca evoluía muito mais do que isso. Mas essa evoluiu. Se você estivesse lá no motel agora, eu ia atrás. Ia mesmo? Duvido. E foi.
Pediu um carro de aplicativo e foi. Chegou lá, ficou. Esperou, nada. O contato até sumiu do inbox. Não respondia. Realmente, não se come a carne.